Uma grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, meu amigo Chico Lang. Boa noite, meu querido. Boa noite, Flávio. Não sou seu amigo, né? Boa noite, meu amigo Celso. Boa noite, meu amigo Flávio Prado. Não, eu sou ciumento mesmo. Não, tá certo, com toda razão, entendeu? Meus amigos Chico Lang e Flávio Prado. O que não é comum no Celso, né? Ele é um cara educado. Pois Mas é. deu uma escorregada. Escorreguei. Mas vamos lá, vai. Mas quem não vai escorregar é você que está em casa, porque o programa hoje está bom demais. O programa de hoje tem informações do jogo entre Palmeiras e Grêmio, diretamente do Allianz Parque, a preparação de Santos, Corinthians e São Paulo para a sequência da temporada, a expectativa para o derby da próxima segunda-feira e muito mais. Tudo isso logo depois do intervalo. Fique com a gente. Final de semana com jogos importantes para definir os rumos do Campeonato Nacional e eu quero saber de você que nos acompanha o seguinte: o São Paulo vai perder a liderança do Brasileirão nesta rodada? Sim ou não? Para que isso aconteça, o time de Fernando Diniz precisaria ser derrotado pelo Atlético Paranaense na Arena da Baixada e o Inter teria que bater o Fortaleza no estádio da Beira-Rio e tirar uma desvantagem de 4 gols no saldo. Dito isto, entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado e também tem a linha aberta pelo WhatsApp. Isso mesmo, são vídeos de até 10 segundos por intermédio do telefone 11, que é o DDD, 99479-1633. 99479-1633. Flávio, eu sei que tem muita gente torcendo contra. Não só por causa do São Paulo, mas também por causa do Fernando Diniz, ele desperta a antipatia de muita gente, porque ele é diferente. É verdade. Aí eu te pergunto, São Paulo perde a liderança? Não acredito. Saíram muitas matérias falando de um ambiente ruim no São Paulo. Eu fui checar as minhas fontes, e não estou desqualificando as fontes de quem quer que seja, mas pelas fontes que eu tenho, a coisa está muito bem alinhada lá. O Casares tem todo o controle. Muricy chegou, está muito adaptado com o Fernando Diniz, como se já trabalhassem juntos há muito tempo. E mais ainda, o Biasotto, que foi contratado para o CT, também já está enturmado, já está integrado. Parece que o ambiente está muito tranquilo. Aquela história do Tietê, que gerou um desconforto, virou motivo de brincadeira, já tem até emojizinho dos jogadores brincando. Quando vira gozação, já acabou o problema, né? Então, imagino que o São Paulo vai ter dificuldade no Paraná, mas assim, pode até perder o jogo, mas não acredito que o Inter tenha força para tirar 4 gols de diferença. Acredito que o São Paulo traz, inclusive, um empate no Paraná. E aí, Chico? Olha, você falou de brincadeira, eu me lembrei do nosso querido Sigmund Freud, que tem um livro só sobre xistes. O que é o xiste? O xiste é aquela brincadeira, aquele humor negro que o cara faz, né? Quando ele está, uma das coisas do xiste é exatamente esse. Você faz um humorzinho negro quando você está meio com raiva do que aconteceu. Então você não tem como falar na cara da pessoa o que você pensa, então você faz uma brincadeira, né, para fazer uma piadinha e tal. Então está me parecendo esses emojis que surgiram por aí do São Paulo, exatamente isso, um xiste, né, uma brincadeira que acabou sendo feita em cima de uma coisa séria, né, para dar uma amenizada no ambiente, né. Eu não vou discordar do Flávio, eu ouvi exatamente o contrário. O ambiente no São Paulo não está bom. Mas, para minha surpresa, o Fernando Diniz mexeu no time, né? E essa mexida que nós vamos falar já, vamos comentar e analisar bastante, né? Para mim foi excelente, excelente. E me lembrou até um episódio que eu passei na Itália, um jogo entre Sampdoria e Milan, né? Com o Toninho Cerezo. E vou contar o caso aqui. Tá né? certo. Então eu acho que o Diniz se mexeu. Isso, para mim, já é um bom sinal. E concordo com o Flávio, 4 gols de diferença, o Inter não tira de jeito nenhum. Aí fica também um clima... Parece que o São Paulo está lutando para não cair para a segunda divisão. É líder do campeonato e com um time que, convenhamos, né, nem o mais fanático torcedor são paulino apostava no início da temporada que poderia ser campeão. Né? Então, muita calma nessa hora. E já que o assunto é o São Paulo, vamos acionar o repórter Osmar Garrafa, que está no CCT da Barra Funda com o noticiário Tricolor. Não vai ser dessa vez, né, que o torcedor são paulino vai ver Luciano em campo. Grande noite para você, Garrafa. Por quê? Celso, porque tudo indica. Boa noite, Celso, Flávio, Chico, bancada de peso, nosso Gazeta Esportiva. Chovendo aqui no CCT da Barra Funda. E daquilo que a gente apurou, o porquê é o motivo da contusão. O Luciano deve mesmo ficar de fora, né? O Diniz não confirmou o time, mas de tudo que a gente apura e conversa,
o Luciano nem jogou essa semana, né? Daqui a pouco a gente vai falar de como deve ficar o São Paulo. Mais uma vez sem o Luciano. O São Paulo que já não vence há 3 partidas. E o jogo do final de semana contra o Atlético, ele passa a ser de importância máxima para o São Paulo. Como disse o Muricy outro dia, né? Cada jogo, cada um dos 9 jogos que o São Paulo terá pela frente, serão jogos decisivos, terão que ser encarados como verdadeiras decisões de campeonato. E uma das decisões é no domingo, lá em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Como o torcedor são paulino está numa ansiedade muito grande para esse time voltar a vencer, ele vai se apegando a tudo. Então nós fizemos um levantamento retrospecto em termos de campeonato brasileiro, confrontos no geral. Vamos acompanhar aí, então, essa reportagem. São Paulo e Atlético brigam por coisas diferentes no brasileiro. O tricolor é o atual líder e está de olho no título. Já o Furacão, na 11ª colocação, sonha com uma vaga na pré-Libertadores. Só por esses motivos, a partida de domingo já vale e muito. Sobre retrospecto, para quem não se lembra, em 2005, as duas equipes disputaram o título da Copa Libertadores da América. O jogo da ida foi em Porto Alegre e terminou empatado em 1-1. Na volta, o tricolor fez uma partida impecável e goleou o Atlético por 4-0, ficando com o título. Mas a partida do próximo domingo é pelo Campeonato Brasileiro. Por essa competição, há um certo equilíbrio, é verdade. Em 52 jogos disputados, tivemos 18 vitórias para cada uma das equipes e 16 empates. E em Curitiba, pelo Brasileirão, o retrospecto do tricolor é muito preocupante. Em 26 partidas, o São Paulo venceu apenas 3 vezes, empatou 9 e perdeu 14. Para animar a galera tricolor, o último encontro entre eles foi pelo primeiro turno do Brasileirão deste ano no estádio do Morumbi. E aí, deu São Paulo, 1-0 com gol de Luciano. Bom, os números estão na mesa. E agora, só nos resta aguardar a bola rolar e ver que bicho vai dar. É isso aí. É isso aí, Celso Cardoso. Vamos ver que bicho vai dar, porque é um jogo que vale liderança do campeonato, né? São Paulo ganhando permanece na liderança, mas de repente, se ele perde, o Internacional, que está 3 pontos atrás, pode passar. O Inter, só como detalhe, joga com o Fortaleza lá no Beira-Rio. Não basta apenas a vitória. Teria que ter uma combinação de vitória do Inter, derrota do São Paulo, e aí as equipes iriam brigar na diferença por saldo de gols. Daqui a pouquinho eu falo mais de quem deve ser o provável substituto de Luciano. 3 jogos sem o Luciano, São Paulo não ganhou. Seria uma dependência ao Luciano, Celso? Pois é, Garrafa, daqui a pouquinho você volta. Eu acho que há uma dependência, assim, do Luciano, porque ele se encaixou muito bem no time. Não, ele é importante do ponto de vista ofensivo e ele também é importante do ponto de vista tático na transição defensiva, porque ele compõe muito bem o meio-campo, né, Flávio? É isso, ele é o cara que inicia a marcação, né, lá na frente, e muitas vezes a gente vê o Luciano dentro da área. Ele deu um encaixe perfeito, ele facilitou a vida do Brenner. Muita gente deu esse crédito ao Luan, que ok, tá bom, mas não dá para comparar. O Luan é um jogador específico, para uma função específica de marcação, e o Luciano virou artilheiro do time. Então a saída dele foi um problema para o São Paulo, que não tem um elenco brilhante e não tem nenhum jogador no nível do Luciano para fazer o trabalho que ele faz. Mas é claro, dá para ganhar sem o Luciano, sim. Eu acho que fica um pouquinho mais complicado, mas o nível do jogo do São Paulo é melhor. A matéria até falava, eles brigam por coisas diferentes, né? Eu acho que dá para o São Paulo trazer alguma coisa lá do Paraná. Ganhou muito pouco, mas a última vez que ganhou, quem quebrou essa hegemonia foi o próprio Fernando Diniz com o São Paulo. Teve uma vez, Chico, não sei se você sabe, não sei se foi contra o Atlético que o Luciano pôde jogar, que o Diniz colocou o Tietê e foram 3 volantes. Foi 3-0, foi o melhor momento do São Paulo. Foi o melhor momento do São Paulo sem o Luciano. Né? Quer dizer, então, isso é uma prova contra um adversário difícil, como o Atlético Mineiro, que dá para jogar sem o Luciano. Claro que sim. O Atlético Mineiro lá na Baixada, né? Ele é complicado. Atlético Paranaense. Aonde que é? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, né? É um
time muito complicado, porque lá ele sempre se anima muito, né? Mesmo com a grama sintética, mesmo sem torcida, é um time perigoso de você jogar, né? Mas eu acredito que o Flávio disse uma coisa bastante importante, porque o Luciano em campo, ele facilita não só, né, os mais velhos, os mais experientes, mas principalmente a garotada. Porque a bobagem que os garotos fazem, e geralmente o garoto faz bobagem mesmo, é rapaz, se perde bola quando não pode perder, o Luciano está sempre ali para corrigir, né? Então ele tem essa noção tática, né, dentro da cabeça dele. E ele, como segundo atacante, ele é super importante até para ajudar o Brenner, né? Porque em muitas jogadas ele cria e dá para o Brenner marcar. E ele não estando no time, isso aí é uma perda de 40% no ataque do São Paulo, né? Porque ele é esses 40% sozinho, né? Outros times já tiveram jogadores como ele e deram um pouco mais de sorte que o São Paulo. Eu me lembro bem quando o Corinthians foi campeão, o Jô ficou quase 30 jogos sem se machucar. E o Jô era fundamental, né, no esquema tático do Carille, né? E ele não se machucando, o Corinthians foi conquistando os pontos que precisava. Porque ele era, além de fazer gols, era o pivô, né, que armava as jogadas para o resto do time, que aqui entre nós não era lá essas coisas, né? Enfim, né, tinha Rodriguinho e Jadson, era um pouco diferente, mas o Luciano é fundamental, o Flávio tem razão, até para ajudar a garotada de São Paulo. Verdade. Já o Corinthians só joga segunda-feira, quando faz o derby paulista, né, contra o arquival Palmeiras, na casa do adversário. E o José Paes está na nossa redação da Central de Esportes e chega com as últimas notícias do Timão. Uma grande noite para você, José Paes. Tivemos entrevista coletiva hoje. Quem conversou com os jornalistas? Grande noite para você, meu amigo Celso Cardoso. Um abraço para o Flávio Prado, para o Chico Lang. Hoje teve entrevista coletiva de um jogador que vem sendo vital para o técnico Wagner Mancini, com perdão do trocadilho. Matheus Vital hoje deu entrevista coletiva. A gente lembra que o Wagner Mancini, depois da vitória por 5-0 para cima do Fluminense na Neoquímica Arena na quarta-feira, ele foi para a entrevista coletiva e elogiou muito o Matheus Vital. Disse que o Matheus Vital é um daqueles jogadores que vem fazendo um trabalho à parte todo dia depois do treino para melhorar a finalização tanto dentro da área quanto fora da área. E hoje o Matheus Vital deu entrevista coletiva e falou sobre o papel de Wagner Mancini nessa subida de produção dele, Vital, no Corinthians. Vamos dar uma olhada. Que ele vem fazendo não só comigo, mas com todo o grupo, nos passando confiança para que a gente possa exercer o nosso papel da melhor maneira possível, né? Ter confiança de arriscar jogadas, de quando errar na primeira ir para a segunda tentativa. Então não só comigo, mas todos vocês aí têm notado as grandes atuações do coletivo, né? Nosso coletivo e o individual sobressai. Quando o coletivo está bem encaixado, a gente está com os pensamentos positivos, confiante para fazer, o individual acaba sobressaindo também nesses jogos e comigo não tem sido diferente. Graças a Deus consegui fazer uma boa partida, fui coroado com um gol e pude ajudar a equipe, que é o mais importante. Tá, então a palavra do Matheus Vital. E olha só, Celso, o técnico Wagner Mancini quer que o Vital seja mais vital, mais decisivo no último terço do campo, ali nos últimos metros do campo. Ele tem cobrado isso muito do Matheus Vital, quer que o Matheus Vital chute mais, chegue mais e seja mais decisivo para o Corinthians nesse restante aí de temporada de 2020, que vai acabar em 2021, e também na sequência aí do contrato do Matheus Vital com o Timão. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais do derby Palmeiras e Corinthians na segunda-feira que vem lá no Allianz Parque. Vamos comentar um pouquinho aí dos números do técnico Wagner Mancini à frente do Corinthians e também dos números do Mancini contra o Palmeiras ao longo da carreira. Tá bom, Celcito? Daqui a pouco eu volto. Tá certo, José Paes. Obrigado pelas informações do Corinthians. O Vital arriscou duas de fora da área, numa delas fez o gol, na outra obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. Está ganhando moral do Mancini. Mas a verdade é que o Vital, desde que foi contratado, sempre foi uma promessa, mas nunca convenceu de verdade. É verdade. Ele custou baratinho. Eu lembro quando o Andrés contratou o Vital, ele falou de contratar vários jogadores. Ele contratou vários. Contratou um tal de Luigi,
Ficou 5 anos aí, agora parece que vai acabar o contrato do Luigi, que jogou em todo lugar, até no videogame, tá? Eu vi meu netinho jogando com o Luigi lá, mas... Não vai esquecer do De Federico, né? Que era o novo Messi. Não, mas isso foi agora. Uma safra. E o próprio Vital também não chegou a render. De repente você precisa de alguém que chegue, não é fácil vestir a camisa do Corinthians, de repente você muda, né? Nós falamos agora há pouco do Luciano, que foi bem no Corinthians, mas foi para a Europa, não funcionou, foi no Grêmio, não funcionou, com o Diniz funcionou. Então, tomara, né? A gente sempre torce para ficar bem. Até agora, realmente, não tinha justificado, não justificou grandemente a contratação pelo Corinthians. Gozado, Celso, é o seguinte, existem técnicos que eles são verdadeiros ourives, né? Eles lapidam o jogador, né? E eu me lembro muito bem que o Nelson, em 1990, não tinha um grande time nas mãos, mas ele tinha jogadores em que ele insistia na lapidação do jogador, na aprimoração dos jogadores. Eu me lembro bem que o Nelsinho Batista, lá no Parque São Jorge, insistia com o Ezequiel no enfrentamento de bravo aos cones, né? Uma opção de cone na linha reta, assim, o Ezequiel ia passando pelos cones e na hora de chutar no gol ele se atrapalhava. Então o Nelsinho insistia, até que o Ezequiel começou a fazer gol, de tanto treinamento. Então eu acho que o Mancini é o tipo do treinador lapidador, né? Ele é um ourives, ele gosta de trabalhar aquilo que a gente olha e vê uma pedra, ele olha e vê uma joia. Então ele vai lá e transforma aquilo numa joia. É o que ele está fazendo com o Vital. Então, é verdade que você vê o abraço sincero, né, singelo, né, que o Vital dá no Mancini logo após que ele faz o gol. Então, não é o primeiro jogador que o Mancini está fazendo isso, né? Ele já fez isso com o Otero, já fez isso com o Casares, né, que vieram pro Corinthians, Moral para o Fábio Santos. Quer dizer, é um treinador diferenciado, o Mancini. Está se revelando um grande treinador. Um grande treinador. Um treinador que chega e não sente o peso do clube que dirige. Porque eu vou te contar uma coisa, ser técnico do Corinthians não é fácil. Não. E não ter time como ele não tem aqui entre nós na mão, né? Também é pior ainda. Não sei se também é tão ruim em cima do Corinthians, não. Perto do que a gente tem no Campeonato Brasileiro, eu acho que é competitivo, sim. E o rival do Corinthians na próxima segunda-feira vai entrar em campo logo mais às 9h30 da noite para encarar o Grêmio. E o Alexandre Silvestre está no Allianz Parque e tem as informações desse duelo, um aperitivo das finais da Copa do Brasil. Grande noite para você, Silvestre. Já temos alguma movimentação por aí, já que o jogo é daqui a pouco? Boa noite, Celso. Um abraço para todo mundo. O jogo é às 9h30. A movimentação por aqui é da chuva, rapaz. Tá chovendo bastante na Zona Oeste. Teremos um Palmeiras e Grêmio molhado e escorregadio. E esse jogo tem lá as suas importâncias, na minha opinião. Porque o Palmeiras, se vencer o Grêmio, passa o Grêmio na classificação. É o sexto, pularia para quinto. Palmeiras que tem um jogo a menos do que o Grêmio. E continuaria na briga matemática pelo Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras, em relação ao líder São Paulo, tem 2 jogos a menos. E ganhando esses 2 jogos a menos, pode encurtar a distância para o tricolor paulista, que é de 9, para 3 pontos. Se vai priorizar Campeonato Brasileiro, são outros 500. O Grêmio do Renato Gaúcho vem com força praticamente máxima para o jogo desta noite, enquanto o Abel Ferreira deve dar uma poupada na galera. Muitos jogadores estão pendurados. Segunda-feira tem clássico contra o Corinthians. Alguns jogadores estão machucados e outros desgastados. Então vamos lá, por partes. Gabriel Menino fora, suspenso. Gabriel Veron, machucado. Temos ainda o Gustavo Gomes, machucado. E o Patrick de Paula, que não treinou ontem por conta de um desconforto muscular na coxa. Sobre o treinador Abel Ferreira, o Everton, goleiraço do Palmeiras, conversou com a imprensa nas últimas horas e encheu a bola do Portuga. Vamos dar uma olhada. É um cara que está sempre positivo, é um cara que está sempre motivando a equipe, é um cara que trabalha muito concentrado, ele pede muita concentração, foco naquilo que a gente tem que fazer, nada mais importa para vocês a não ser os 90, 95 minutos, focar nas vossas tarefas, que nem ele fala, focar na baliza zero, que nem ele fala, e isso tem mexido muito comigo particularmente, porque a gente sabe, eu também já vinha com esse discurso de que se a gente não sofrer gol, a gente tem até o 92, 93, 94 minutos para fazer um gol
e vencer uma partida, e ele veio para complementar isso. Então tem sido um cara que a gente tem aprendido muito, o elenco tem aprendido muito com ele, tem coisas muito interessantes para passar, não só para o nosso dia a dia em campo, mas para a nossa carreira, para a nossa vida. Ele tem sido esse cara que tem motivado a todos, que tem dado oportunidade a todos, tem colocado todos para jogar. Isso tem sido muito importante. Treina todos os 30 jogadores do mesmo nível, da mesma forma. Isso motiva todo mundo, e ele está fazendo um grande trabalho. A gente está muito feliz. Não é à toa que ele está com todos esses resultados, finalista de Copa do Brasil, finalista de Libertadores. Estamos brigando bem no Campeonato Brasileiro, temos oportunidade de seguir avançando no Campeonato Brasileiro, e a gente deve muito ao trabalho dele. A gente está muito feliz e muito contente com a chegada dele aqui no Palmeiras. Abelito Ferreira, bom trabalho do português. Tem futuro esse Gádio, hein? Agora, apesar do bom trabalho, o português é esquentadinho. Já foi expulso, toma cartão pra caramba. Ele está inclusive pendurado. Se levar cartão hoje, fica de fora do clássico do derby de segunda-feira. E na segunda-feira, o Abel vai ser julgado na CBF pela expulsão na Copa do Brasil, jogo contra o Ceará, aqui no Allianz Parque. Se for punido, fica de fora da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Sossega aí, Abel Ferreira. Daqui a pouquinho você volta com mais informações do Palmeiras, tá bom? O Abel, Flávio, é aquela coisa, né, do resultado. Deu um nó tático no River Plate, ele é melhor que Galhardo e tudo mais. Aí toma 2-0, um vareio, quase perde o jogo e a classificação. Não é tudo isso. Afinal de contas, tem que ter um meio termo em tudo. Ele mesmo reconhece, não dá para comparar o Galhardo com o Abel. O Abel é um técnico que está começando agora, o Galhardo tem 8, 9 anos de carreira, mas de uma forma assim muito fulminante. 6? Começou no Nacional e foi uma coisa muito fulminante. E o próprio Abel foi cumprimentá-lo e falou, não, ele é mais técnico do que eu. Agora, há um lado que todos os jogadores enaltecem, que é muito da escola portuguesa de futebol, que é o lado humano. Eu falo toda hora isso aqui porque eles começaram a priorizar esse aspecto humano. Um filósofo, o Manuel Sérgio, toda hora eu falo, desculpem, mas é que é importante, as pessoas precisam acordar para isso. O que diz que não existem chutes e sim pessoas que chutam. Se não houver equilíbrio psicológico, se o cara não estiver bem, ele não vai fazer bem o trabalho dele. E claramente o Abel deixa os jogadores à vontade, o que não implica em não cobrança. O mesmo a gente pode falar do São Paulo, que tem um psicólogo no comando. Então esse lado está sendo muito melhor olhado. Se você olhar bem o sistema do Abel, essa coisa de tensão e tal, ele puxa para ele, como o Mourinho faz. Quando a coisa está pegando, o Mourinho arruma uma encrenca com a imprensa e todos os focos ficam nele. É uma maneira de você... O Filipão fazia isso. Muito bem. Também fazia esse trabalho dessa forma. Então é claro que tirando o foco dos jogadores a coisa fica boa. Palmeiras ainda é um time em formação, o Abel não tem nem 20 jogos dirigindo, os resultados estão vindo, tem que curtir mesmo, tem que aproveitar a situação, já que os resultados vieram, fazer o melhor que pode, inclusive hoje, porque a decisão da Copa do Brasil, o campeão vai para a Libertadores, o vice não. Então mesmo que o Palmeiras ganhe as duas, o Grêmio ele não vai. Então vai ter que fazer uma classificação, deixar alguma coisa garantida em termos de Campeonato Brasileiro. Mas você sabe, Celso e Flávio, vocês dois e telespectadores, atentem a um detalhe. Quando um goleiro elogia o treinador, é porque o cara ele é bom. Porque o goleiro é a única posição que fica parada os 90 minutos inteiros, debaixo do gol. Ele observa, ele tem a capacidade de ver o campo inteiro. Então ele vê o jogo pela lateral direita, pela esquerda, lá na frente, quem está bem posicionado, quem está mal posicionado, passa a bola para quem está do lado, ou chuta lá para frente, sei lá, vai no esticão. Então ele observa o que o treinador faz. E essa observação dele é aquela coisa. Será que no jogo ele repete tudo que a gente faz no treino? E por esses elogios que o Everton fez para ele, parece que sim. Então, isso que é legal o telespectador ficar atento, porque o goleiro, eu vou te contar uma coisa, o goleiro, como dizia o Dom José Cavaco, é um desgraçado, né? Até onde ele pisa a grama não nasce, não é verdade? Mas o goleiro também tem uma importância fundamental. Eu lembro a vocês que um dos maiores técnicos aí do Brasil foi Emerson Leão, e era goleiro, né? O Laércio, né?
que foi o técnico do Santos, era goleiro. Geninho. O Geninho era goleiro. Rogério Ceni. O Rogério Ceni está tentando a carreira de goleiro. Por quê? Porque é a posição que o cara fica parado olhando o jogo. E é a que dá mais condições do cara ser treinador mesmo. Então, se o Verto está elogiando, é porque o português merece. E vamos voltar a falar com o Silvestre, até para destacar que Palmeiras e Grêmio têm uma história muito rica, inclusive decisões de mata-mata. Silvestre, o que você vai contar para a gente dessa história rica, desse confronto Palmeiras e Grêmio? Antes, com licença aqui, porque óculos, máscara e chuva é uma combinação que não funciona muito bem. Embaça a vista e o meu pensamento. Na verdade, quem vai contar essa história, Celso, é o Osmar Garrafa, que está aqui pertinho, no CT do São Paulo, acompanhando o Tricolor, e que preparou um raio-x dessa disputa, dessa rivalidade, desse confronto nacional, de muita pegada entre Palmeiras e Grêmio, que jogam hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro e que vão decidir também a Copa do Brasil. Diz aí, Garrafa. Apesar de serem de estados diferentes, Palmeiras e Grêmio por muitas vezes estiveram frente a frente em grandes confrontos. E o título da Copa do Brasil dessa temporada vai novamente colocar esses dois gigantes medindo forças. Só que antes dessa decisão, teremos um aperitivo desse clássico nacional, pois as duas equipes se enfrentam logo mais pelo Campeonato Brasileiro. E essa partida vale a 5ª colocação na classificação geral. O Grêmio está com 2 pontos de vantagem para o Verdão, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. Em toda a história, Palmeiras e Grêmio disputaram 90 partidas. Palmeiras tem 38 vitórias, o Grêmio 20, e empates foram 32, números favoráveis ao Verdão. Se estatística positiva fosse sinal de vitória, o Palmeiras poderia então colocar na conta mais 3 pontos. Porém, acho melhor aguardarmos a bola rolar para saber quem vai levar essa. Ou você prefere se arriscar num palpite para logo mais, hein? Fique à vontade. História rica, né? Lembra? Palmeiras e Grêmio nos anos 90, Filipão, Luxemburgo. É uma pegada firme, né? E o Paulo Nunes, que brilhou primeiro no Cruzeiro, né? Grande abraço ao Paulo Nunes, aliás. Está indo muito bem lá na Globo, a gente fica contente, né? Porque o Paulo Nunes sempre foi um jogador muito disposto a vir aqui no Mesa Redonda. Muito gentil, passado, né? Muito gentil, né? Na época do Roberto Avalone, ele vinha quase todo domingo aqui, a gente nem convidava, ele aparecia aqui. Era um negócio assim impressionante. Aí depois a gente ia para Night, né? Junto, né? Lá não vou falar onde, né? Onde, que também me interessa. Mas enfim, o Paulo Nunes, que começou como ponteiro direito, jogando com ponta direita no Grêmio, veio para o Palmeiras, continuou jogando com ponta direita, quer dizer, um caso raro, né? E é uma daquelas injustiças históricas em termos de seleção brasileira, né? Porque do jeito o que ele jogou nos clubes, né, ele poderia ter jogado, pelo menos ter tido uma chance maior da seleção brasileira. Agora, esse jogo, Grêmio e Palmeiras, não vai ter nada de amistoso não, viu, cara? Ninguém vai tirar o pé, não. Pode esquecer. Todo mundo vai querer a vitória. Que o Palmeiras ainda está longe das disputas, né? Tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Então, um vai para cima do outro e vão querer ganhar. E a diferença diminuiu para o líder. Então, uma vitória pode deixar vivíssimo na briga pelo título. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, deixa eu falar para você, porque agora o recado é muito importante. Presta atenção. É isso aí, meu povo, tá rolando a eleição dos melhores do ano do futebol tupiniquim. Quer saber como participar? É facinho, ó. É só acessar a internet, entrar no site www.troféumesarredonda.com.br e deixar o seu voto para cada uma das 11 posições. E todos esses astros do esporte bretão vão desfilar aqui, ó, na telinha da TV Gazeta, no próximo dia 7 de março de 2021. Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Quer ver o seu ídolo recebendo um dos mais importantes prêmios do esporte nacional? Marcos, do Palmeiras! Então vai lá, não perde tempo não, já te disse. Acesse o site www.troféumesarredonda.com.br e vote à vontade.
troféu chegando, né, Flávio? Olha, esse ano tá difícil, hein? Tá muito equilibrado. Eu tô fazendo uma seleçãozinha por semana, sabe? Tá equilibrado, tá difícil. Eu já votei. Já? É, lógico, votei todo mundo do Corinthians, não quero nem saber. Você votou depois do jogo com o Fluminense, né? Depois com o Fluminense, aí sim. Muito bom, muito legal. Bom, né? Ontem eu brinquei aqui que eu estava curtindo estar na função de Michelo, porque quando o bicho pega eu não preciso intervir, estou de boa aqui. E imagino que você em casa está com saudade da Michele Janela, né? Mas calma, semana que vem ela está de volta das férias e reassume o comando do Gazeta Esportiva, para amenizar um pouco essa sensação de vazio provocada pela ausência da nossa apresentadora e gerente. Vamos acompanhar mais uma matéria mostrando os bastidores do Departamento de Esportes da TV Gazeta. Em tempos de pandemia, a prevenção tem sido o nosso melhor remédio. Gente, eu limpo tudo, né? Deixo tudo limpinho pra mim e pro próximo que vier. Mas, para uma apresentadora vacinada que está há mais de 20 anos no ar, fica muito mais fácil fazer um diagnóstico, pelo menos daquilo que precisam os que sonham em estudar jornalismo. Eu gosto de esporte, eu vou fazer jornalismo. Não, mas você tem que ler, você tem que escrever, você tem que saber falar. Você, quando está na faculdade, aproveitar todas as oportunidades que a faculdade te oferecer. Não é aproveitar todos os bailes e todos os jogos e todas as festas. Isso também você tem que aproveitar, mas você tem que aproveitar os professores, o conhecimento, os livros que eles pedem para ler. Leia, não vá ler o resumo do livro. Traçar um raio-x dos predicados de um bom jornalista tem sido prática recorrente na vida da nossa Michele Gianella. É que além de apresentadora, a Michele também é a gerente de esportes da TV Gazeta, a chefe suprema do rolê. Fico muito feliz quando eu dou uma promoção para alguém. Eu também fiquei muito feliz de receber a promoção. Promoção é só uma parte pequenininha das atribuições burocráticas da Michele. É que como gerente, ela é a pessoa responsável por definir as diretrizes do departamento, por dar um rumo para o que cada um precisa fazer. Por isso, nada de perder tempo não. Eu acordo às 7 da manhã, geralmente vou dormir à 1 da manhã e você fica ali o tempo todo envolvida em diversas coisas. Formada em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, ela não esconde de ninguém a qualidade primordial para quem quer ter uma chance no jornalismo esportivo aqui da TV Gazeta. No nosso departamento de esportes, todo mundo é ex-aluno da Casper Libero. Por quê? Porque fez a faculdade, fez o estágio e acabou sendo contratado. Então, se você olhar, a nossa redação é tudo Casper. Você Casper, eu Casper e todo mundo está à nossa volta Casper. Porque a gente também confia nos alunos da faculdade. Nada adiantaria ter uma faculdade se você não confia nos alunos. No nosso caso, a gente confia, a gente sabe a qualidade de aluno que vai sair de lá, porque a gente sabe o que a faculdade exige também daquele aluno. Essa entrevista que a Michele deu pra gente acabou fazendo com que ela refletisse muito sobre o passado e não só sobre a atuação dela nos bastidores do nosso departamento de esportes. O bate-papo fez ela se emocionar e se lembrar do começo de uma jovem Michele aqui, ó, nos estúdios do nosso Gazeta Esportiva. A primeira vez que eu fiz um teste para apresentar o Gazeta Esportiva numas férias que a Ana Paola ia tirar. E eu tinha 19 anos. E a torcida tem todos os motivos do mundo para comemorar. Quando a gente ama o que faz, quando a gente faz com vontade, quando a gente faz com carinho, a gente fica feliz. Então você não reclama de passar 13 horas, 12 horas trabalhando, porque você simplesmente nem vê o tempo passar, você ama aquilo que você faz. Amar aquilo que faz e se livrar daquilo que não te satisfaz. Dicas de uma apresentadora que desce do salto, de uma profissional que tem os pés no chão, mas que mesmo assim procura estar sempre à altura do próximo desafio. Ô Celso, queria falar umas coisinhas a respeito.
Primeiro, você viu lá que nós estávamos todos reunidos, né, numa mesa. Essas imagens são antes da pandemia. Botaram lá. Tá. É bom a gente avisar, porque todas as nossas agora é aqui, ó. É por Zoom que a gente se reúne. É por Zoom que é um aplicativo que tem no celular, né? Que a gente usa para fazer as reuniões. Em segundo lugar, eu vou contar uma coisa para você. Eu gosto muito da Michele como apresentadora. Ela trabalha muito bem no vídeo, ela tem um carisma muito legal. Ela sabe administrar bem a sessão. Mas o que ela escreve, Celso, é um negócio fantástico. Eu vou dizer uma coisa, eu não escrevo mal. Mas ela escreve 1000 vezes melhor que eu. É um negócio impressionante. Ela não erra no português. Ela tem as frases certas, sabe? Ela tem um texto de literatura. Você acha que ela pode ensinar? Ah, pode. Pode. O que você acha, Celso? Eu, você e ela, num curso de pós de esportes na Casper. Sensacional. Boa ideia? Excelente ideia. Então, gente, aguardem, tem surpresa muito em breve aí, um curso de pós inédito, uma coisa fora do padrão, só a nossa Casper Libero poderia pensar nisso. Logo, hein? Fica ligadinho que vem novidades maravilhosas. O Celso é professor da Casper já faz tempo, eu já sou professor universitário há mais de 20 anos, e a Michele, com toda essa organização, contando toda essa história, tem coisa boa aí. Estamos animadíssimos. Então, atenção, fica ligado. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que ela deveria escrever um livro de literatura mesmo. Uma ficção, uma coisa assim, porque ela tem um veio literário muito grande. Eu sempre falo isso para ela. Sempre falo. Mas ela não me ouve. Paciência. Parabéns para a Michele, que volta semana que vem de férias, ou das férias. Depois de garantir a vaga na final da Libertadores, o Santos agora tenta virar a chavinha e focar no próximo desafio pelo Campeche. Né? Virar a chavinha. A chavinha era quando tinha a pessoa não vai entender. Tinha um jogo de videogame e a TV era ruim para danar. Então, para você fazer um joguinho, você tem que virar uma chavinha. E começou a se usar esse termo agora. Isso é velho. Esse negócio da chavinha é antigo. O termo é novo, mas a origem é antiga. É do tempo do Nintendo. Então, tem que virar a chavinha e pensar no Campeonato Brasileiro. Domingo tem duelo contra o Botafogo na Vila Belmiro. Mas o noticiário santista foi movimentado hoje com notícias dos bastidores. Acompanhe com Lucas Mussetti. Boa noite, Celso. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O presidente do Santos, Andrés Rueda, concedeu uma longa entrevista hoje e falou de diversos assuntos, entre eles a rescisão do contrato de Robinho. Essa foi uma promessa de Rueda ainda na campanha presidencial, diante da condenação por violência sexual na Itália, só que tinha uma cláusula no contrato do Robinho que o Rueda não conhecia. O ex-presidente Orlando Rolo prometeu pagar uma dívida antiga do Santos com o Robinho de cerca de 2 milhões de reais. Isso seria diluído ao longo do contrato. Só que o Santos não tem dinheiro para pagar agora e, se rescindir, vai ter que pagar esses 2 milhões de reais imediatamente. Então é possível que o Santos espere o final do contrato, lá no final de fevereiro, ou que negocie uma alternativa com o Robinho. Além disso, Rueda confirmou as vendas de Lucas Veríssimo e Diego Pituca. Veríssimo vai para o Benfica por 41 milhões de reais e Pituca jogará no Kashima Antlers do Japão por 8 milhões de reais. A dupla titular do Cuca fica até o final da Libertadores contra o Palmeiras. Dá uma olhadinha no que o Rueda falou. E essas duas, repito, não foram feitas para isso. Elas estavam em andamento, estavam já numa situação irreversível, tá? Não é legal você perder um Pituca, perder um Veríssimo, tá? São jogadores que o clube gosta, os sócios gostam, mas faz parte, tá? E aí, Flávio, o Santos, assim, surpreendente na Libertadores, finalista. No Campeonato Brasileiro, cumpre um papel digno que ninguém esperava. E não é de hoje. Eu espero que com o Rueda o Santos ganhe um protagonismo de administração que a gente não vê faz tempo. Às vezes o resultado de campo ajuda a maquiar coisas. Mas isso é preciso tomar muito cuidado, porque o Cruzeiro também ganhava. Ganhava a Copa do Brasil, ganhou 2 recentemente. E aí quando a coisa explodiu pesado. Então, realmente, é preciso tomar muito cuidado. Essas negociações têm que ser feitas, mas tem que principalmente deixar o que fez o Paulo Nobre. Eu falo mais que o Paulo Nobre dá dinheiro para o Santos, para o Palmeiras, ou emprestar,
Ele colocou um sistema profissional no Palmeiras que agora segue a vida. Espero que o Rueda faça isso no Santos e agora vai entrar dinheiro. Entrou dinheiro pela final da Libertadores. Se ganhar, entra mais dinheiro e por aí vai, né? Então, beleza. É um dinheirinho, né? Diante do buraco imenso que existe no Santos, né? É um abismo, né? Isso aí, o Rolo já falou aqui no Mesa Redonda, falou, né? Que o Santos estava à beira do abismo, né? Não pode contratar, ainda está proibido pela FIFA, né? Tem que se acertar lá com o time, acho que é alemão, né? O Hamburgo já está ok, é com o Aspato, do Soteldo. Com o Aspato. Mas tem mais pepinos. Tem mais coisas, mais pepinos, né? Agora, esse negócio de ter que segurar o Robinho durante um tempo, porque não tem 2 milhões para dar para ele à vista, o Robinho vai ficar recebendo pelo Santos, né? Até completar o contrato. Mas isso é o antigo. É um contrato antigo. É um contrato outro antigo. Que ficaram devendo. Ele deixou o Santos e o Santos não pagou. Então, mas aí que está, mas é o que vai acontecer, Tanto né? que a ideia de trazê-lo era justamente até para minimizar essa entrada, né? Ele pelo menos trabalharia lá e tal. Mas agora não tem alternativa, vai ter que fazer isso. Não, e também não podia ficar com o Robinho, pelo amor de Deus. Não podia ficar com o Robinho, mas também não vai usar o Robinho, vai pagar o Robinho. E o Lucas Veríssimo, muito bem vendido, e o Pituca me surpreendeu. 8 milhões para o Kashima Antlers é dinheiro, 8 milhões de euros, né? Então é dinheiro que o Não sei se é euro, dólar, mas de qualquer forma... Mas é um bom jogador, né? E o cara vai jogar no bom jogador. Lugar, vai trabalhar no Japão, nossa, parabéns ao Pituca. Todo mundo que foi pro Kashima Antlers, inclusive o Zico, tem muita dificuldade para voltar. O cara não quer voltar, não. O cara veio no Japão, o Veríssimo vai entrar no mercado europeu via Benfica, enfim... Coisas boas acontecendo com os jogadores do Santos. O Pituca merece, né? Tem feito gols prêmio, né? Por tudo que fizeram na temporada, ou estão fazendo na temporada. E não custa pagar o salário, né? Claro. Marinho cobrou um pix no final do jogo, numa live. E fez bem. Né? Claro, eles estão fazendo a parte dele. Lógico. Então tem que ter a contrapartida, independentemente do resultado. Claro, Mas se os resultados estão vindo... Mais ainda. E do jeito que o Santos está, se houver uma proposta efetiva sobre o Soteldo e sobre o Marinho... Eu não sei não. O Soteldo já não é mais do Santos, não. Já foi pro Aspato. O Aspato é que tem que vender. Vai ter que vender. Vamos agora para um novo contato com os Magarrafa, diretamente do CCT da Barra Funda. Já temos a escalação de São Paulo para esse duelo difícil contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, Garrafa? É isso aí, Celso. Na verdade, todo mundo sabendo da dificuldade que é o jogo do próximo domingo, principalmente porque o São Paulo vem de 2 derrotas no Brasileiro, vem de uma eliminação na Copa do Brasil, não vence a 3 partidas, como dissemos anteriormente, e aí a gente fica naquela com 2 mãos, né? Ou o São Paulo vence, acalma tudo, ou perde no final de semana e aí o bicho vai pegar, você sabe, a pressão pode novamente voltar à carga, porque o São Paulo estava com 1 mão e meia na taça. Então temos que aguardar até o próximo domingo. Aí qual é a dúvida? Quem joga no lugar do Luciano? O Luciano não foi confirmado pela diretoria do São Paulo de que ele não vai para o jogo. Mas tudo indica, não participou de nenhuma atividade, Celso. Hoje aqui também ficou de fora. E aí o Diniz tem algumas opções que foram testadas durante a semana. O Pablo, só que na verdade o Pablo foi titular contra o Santos, como todo o time não foi bem, o Pablo dificilmente deve começar jogando. O Vitor Bueno, quando ganhou oportunidade também na ausência do Luciano, não correspondeu. E o Tietê, na partida contra o Atlético Mineiro, você até comentava, né? Com o Flávio, com o Chico, o Tietê, quando entrou, foi a mudança que melhor se adaptou ao adversário. Essa entrada do Tietê, porque o Luciano não é o centroavante. O Luciano é um cara que vem recompor ali, principalmente a saída de bola. O Tietê pode fazer essa saída. Então, tudo indica que o Tietê venha a ser o titular. No treinamento de hoje, o Tietê treinou entre os titulares e aí o Daniel Alves foi empurrado um pouquinho mais à frente ali para jogar com o Brenner. Então vamos acompanhar aí um provável São Paulo, que tem como novidade também o Bruno Alves, que voltou de suspensão. O jogador está liberado e aparece na zaga. O São Paulo para enfrentar o Atlético domingo lá na Arena. Volpe no gol, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo pela esquerda. Aí no meio campo, Luan, Tietê, Gabriel Sara e Igor Gomes. E na frente, Daniel Alves com mais liberdade ao lado do Brenner. Este é o provável São Paulo
no próximo domingo, na Arena da Baixada, jogo que tem cara de decisão, cheiro de decisão, Celso. Ok, Garrafa, muito obrigado pelas informações. Tá aí uma formação, Flávio, que eu também nunca entendi. Muito raramente o Daniel Alves foi usado aberto pelo lado. E como ele era lateral direito, de repente ele jogar um pouco mais avançado como um ponta, poderia ser uma boa. Pode. Ele chegou a fazer isso na seleção brasileira. Lembra quando entrava o Michael? Ele jogava por lá? Né? Dá para fazer. Agora, a gente vê muito essa troca. O problema é o começo da marcação, né? Contra o Atlético, o Luan ficou de primeiro volante, o segundo volante foi o Daniel e o Tietchan mais solto, eu imagino até que fosse ao contrário, porque o Tietchan marca mais. A retomada de bola é fundamental. Essa coisa de você ter pós de bola, você precisa recuperar a bola rapidamente. Matar então, de preferência já no campo. Claro, como você tem que sair jogando para tirar os caras de lá e abrir espaço. Então, mas é uma tentativa interessante, eles podem se revezando durante o jogo. Eu acho que é o que o São Paulo tem de melhor, né? Foi o que deu mais certo sem o Luciano. Acho que dá para brigar. Agora, tem muito jogador que está jogando menos do que pode, né? A verdade é que o Sara caiu, o Igor Gomes caiu, o Brenner caiu, né? O time deu uma queda geral. E aí, de repente, dá uma barrigada e volta. Acho que pode acontecer isso com o São Paulo. Até imagino que deva acontecer isso. Meus amigos, uma vez eu estava lá na despedida do Pelé, faz tempo já, o Pelé fez 50 anos, hoje está com 80, 30 anos atrás. Lá em Milão? Lá em Milão, né? No estádio San Siro. E jogava na véspera, até fomos convidados a assistir o jogo, e nós fomos, Milan e Sampdoria. Né? O Milan tinha Van Basten, Rijeka, né? O Gullit, né? E todo mundo imaginava uma goleada. O Sampdoria só tinha um jogador que merecia respeito, Toninho Cerezo. Só que o Toninho Cerezo, ele jogava livre. Ele não marcava, não fazia nada, ele ficava correndo pelo campo, como se fosse um líbero, vamos dizer assim. Que o líbero italiano é aquele que marca mais atrás, na sobra e tal, mas ele não. Ele era um líbero que jogava para frente. Resultado, 1-0, Sampdoria, gol de Toninho Cerezo. Eu hoje, quando olhei essa escalação do São Paulo e vi o Daniel Alves fazendo como se fosse uma dupla de área com o Brenner, eu me lembrei desse jogo de Sampdoria. Porque há uma semelhança muito grande entre o nível técnico do Toninho Cerezo e do Daniel Alves. Eu acho até que o Toninho Cerezo era melhor. Mas, enfim, o Daniel Alves, com essa, vamos dizer assim, com essa técnica que ele tem, ele pode se dar muito bem como segundo atacante ali. E pode dar mais confiança para o Brenner, dando passes mais precisos para ele. E fazendo um pivôzão para quem vem de trás, que no caso aí é o Sara e o Igor Gomes. Então, eu me lembrei desse jogo lá em Sampdoria, né? Aliás, Sampdoria não, desculpa, lá em Milão. Né? E espero que dê certo. O Fernando Diniz foi muito inteligente. Eu critiquei o Fernando Diniz domingo passado no Mesa, mas agora estou elogiando. Parabéns, Diniz. Você inventou uma coisa diferente. Segunda-feira tem derby no Allianz Parque. Enquanto Palmeiras ou palmeirense Abel Ferreira fará a estreia nesse que é um dos maiores clássicos do futebol mundial, o corintiano Wagner Mancini pode chamar o Palmeiras de inimigo íntimo. Não é isso, José Paz? Explica pra gente melhor essa coisa de inimigo íntimo. Exatamente, Celso. O Mancini já enfrentou o Palmeiras algumas vezes como jogador, como treinador, e ele tem um aproveitamento relativamente bom como treinador contra o Palmeiras. A gente preparou uma reportagem justamente para mostrar isso, misturando também os números do mancinismo. Chico Lang já me falou que é adepto do mancinismo. Vamos acompanhar na reportagem, dá uma olhada. Goleada sobre o Fluminense, vitórias diante do Botafogo, do Goiás e do São Paulo no clássico majestoso. As boas atuações recentes do Corinthians no Campeonato Brasileiro foram suficientes para converter a Fiel a uma nova religião, o mancinismo. A brincadeira surgiu na internet e faz um trocadilho com o nome daquele que é considerado o grande responsável pela subida de produção da equipe, o técnico Wagner Mancini. Lógico que isso não pode de maneira alguma extrapolar, porque é apenas uma brincadeira, mas diante dessa brincadeira tem uma metodologia por trás, tem o dia a dia no clube, tem o cotidiano, a rotina, então eu não conseguiria
pedir aos atletas que realizassem em campo aquilo que não está sendo exaustivamente feito ao longo da semana. O próximo desafio do mancinismo não é um jogo qualquer não, hein? Tá bem longe disso. Segunda-feira que vem tem derby no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians. Até agora, o professor Wagner Mancini já comandou o timão em 15 jogos. Foram 8 vitórias, 4 empates e só 3 derrotas. Um aproveitamento impressionante de 62,2% no geral. Apesar do bom momento vivido pelo Verdão, os números do Mancini à frente do Corinthians tornam o clássico contra o rival numa partida bastante equilibrada. Eu acho que chegam iguais, porque os dois vivem boa fase. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores. Sinceramente, acho que vai ser um jogo bom, disputado, jogado, porque as duas equipes jogam futebol. Nos últimos 15 anos como treinador, o técnico Wagner Mancini já enfrentou o Palmeiras 13 vezes por 7 times diferentes. Vitória, Santos, Guarani, Ceará, Sport, Botafogo e Chapecoense. Foram 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de quase 54%. Quando ainda era jogador, o Mancini fez parte daquele elenco mágico do Grêmio que eliminou o Palmeiras na Libertadores de 1995. Conheceu o adversário? O homem conhece. Vamos ver agora até onde esse conhecimento vai ajudar o mancinismo a continuar em alta na semana que vem. Do nosso lado, a gente vai tentar de todas as formas fazer um grande jogo e ser merecedor daquilo que nós queremos, né? Tá aí então a palavra do técnico Wagner Mancini, só para a gente arrematar as informações do Corinthians, viu, Celso? O Corinthians quer reforçar o meio de campo e o ataque para a próxima temporada. Tá de olho em um volante, um centroavante e 2 caras rápidos pelas pontas. Devolvo para você, bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, José Paes. Boa noite, bom final de semana para você também. Ô Celso, só uma informaçãozinha. Informação. O Duílio desistiu, né? Disse não para a volta do Romero e é uma possível contratação do irmão dele também. E viriam em dose dupla, né? A família toda viria para o Corinthians. O Duílio negou isso, disse que não tem verba para tal. E uma informação de última hora, que me chega aqui através do uma raposa felpuda, que o nosso querido Gabriel Menino passou a tarde hoje numa clínica fazer exames, porque tem um interesse muito grande de um time do exterior sobre ele. Boa. Então, pode ser que o Gabriel Menino também seja o primeiro a vazar do Palmeiras. E já que você falou do Gabriel Menino, vamos falar do Palmeiras, né? Vamos dar um pulinho no Allianz Parque com as últimas informações do duelo entre Palmeiras e Grêmio. Clássico nacional, confronto direto entre o 5º e o 6º colocado na tabela de classificação. Mas o jogo chega um tanto quanto esvaziado depois da classificação palmeirense para a final da Libertadores, né, Silvestre? Abel Ferreira vai só com as reservas ou teremos um mistão em campo daqui a pouco? Mistão, imagina um mistão, um time mesclado, né? Vamos lá, um possível Palmeiras na telinha para vocês com o Everton no gol, Mike retornando da Covid-19, da quarentena, Luan, Kusevich e Lucas Esteves, Emerson Santos, Zé Rafael, Rafael Veiga, Breno Lopes, Lucas Lima e o William. E agora eu já vou no pique, como diria Roberto Avalone, com o provável Grêmio do Renato Gaúcho, Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Rodrigues Kahneman e o Diogo Barbosa, meio campo Matheus Henrique, Darlan, Jean-Pierre, bom jogador, Alisson, Pepe, outro moleque bom de bola, e o Diego Souza, malandro, lá na frente. Falou? Grande final de semana para você, Celso, um abraço para todo mundo. Grande noite para você, Silvestre, bom final de semana para você também. Vamos para o resultado da enquete. O São Paulo vai perder a liderança do Brasileirão nesta rodada? E a maioria respondeu que sim. Claro. 69% dos votos. A gente já tem exatamente o número de torcedores de São Paulo, 31%. 31%. Flávio, grande abraço, nos vemos no Mesa Domingo. Domingo vai ser bom, vai ser quente. Grande abraço também. Grande abraço. Fique agora com o Jornal da Gazeta, até segunda-feira com mais um Gazeta Esportiva, mas antes, claro, tem Mesa Redonda e a gente vai falar sob o comando do Flávio Prado. Tchau.